Tá aí todo mundo. A nossa diretora de jornalismo já selecionou aí um formato novo aí para enquadrar todo mundo, viu? Tá muito bonito. Nós vamos estrear depois da eleição. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde. Eliezer também volta, viu? O recurso que foi impetrado pelo Renato Ricarte, ele chega ao fim, para as validades dele, na sexta-feira. Então, Edna Maciel e Eliezer Rodrigues voltam na segunda-feira. Os dois, assim como João Magalhães, decidiram não recorrer, certo? Deixaram, não vão arrumar confusão. Né? Mas segunda-feira está todo mundo de volta. Edna Maciel, conversei já também, Tássio, João Magalhães, a gente não tinha conversado com Eliezer ainda. Questão é a seguinte: o Piauí registrou pela primeira vez o maior número de candidaturas femininas nessas eleições gerais. Na sequência de reportagens sobre as eleições de 2022, nós vamos fazer um balanço aí sobre as mulheres na política. E ninguém melhor do que Edna Maciel para trazer as informações. Veja aí. O Brasil está em terceiro lugar na América Latina, quando a pauta é representatividade feminina. Já no ranking mundial, a participação das mulheres na política ocupa a 142ª posição. A maioria, quase 16%, no cargo de deputada estadual. Como nos recortes das pesquisas envolvendo as mulheres, somos a maioria. Mais de 77 milhões de mulheres estão aptas a votar, o que representa 52,49% do eleitorado. Nas câmaras de vereadores do país, o percentual é de 16%, 12,1% nas prefeituras. Mesmo havendo um número expressivo de candidaturas femininas, 182.182 nos totais, o que representa 33,17%, dados das eleições de 2020. Segundo especialistas, a eleição de 2022 já pode ser considerada um marco na história do Piauí, também por conta dos números relativos às candidaturas femininas no estado. O Piauí registrou o maior número de candidaturas femininas em eleições gerais da sua história, 154 mulheres, dados do Tribunal Superior Eleitoral. Foi inovador, porque a gente ainda não tinha visto. Isso significa que as mulheres estão mais participativas. E as campanhas que a Justiça Eleitoral tem produzido têm surtido efeito. O Observatório de Candidaturas Femininas, criado no Piauí e que faz parte do Pacto pela Democracia, alerta para questões que envolvem a fraudes na cota de gênero, também a violência contra mulheres na política e ainda a participação do negro na política brasileira. A presidente do Observatório Nacional de Candidaturas Femininas falou da preocupação sobre as questões em recente reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Dentre as convenções e o registro de candidatura, nós vemos a movimentação das candidatas e seu relacionamento com os partidos. Porque tem candidatas que têm perfil de candidatura e tem candidata que ela, do nada, ela aparece e você nunca viu nenhum tipo de movimentação dela, nunca viu nenhum tipo de interesse ou manifestação a respeito do desejo de realmente se candidatar. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Olha, as mulheres, maioria do eleitorado, aumentando a participação. Também nós já mostramos aqui, o Tássio trouxe essa informação, né, Tássio? As mulheres também, além de representarem a maioria do eleitorado, este ano, nesta eleição, as mulheres bateram recorde de candidaturas também, não é? Agora é aquela história, viu? Cuidado para não voltar a história do Laranjal, né, Tássio? E principalmente, Douglas, a gente alerta, né, sobre as candidaturas laranjas e
o risco de perder espaço, né? Nós temos, por exemplo, 2 mulheres que hoje se despontam como possíveis eleitas para a bancada federal, fortíssimas candidatas, Margarete Coelho e Rejane Dias, porém nós temos uma mulher que certamente não mais estará na Câmara Federal, que é a deputada federal Iracema Portela, que é vice, né, candidata a vice de Silvio Mendes. Concorre a vice. E nós temos, por exemplo, a deputada Marina disputando a reeleição, né, uma chapa muito complicada no Republicanos, enfrenta dificuldades no Republicanos. Nós temos Fernanda Gomes, né, que também surge como uma pretensa possível deputada federal eleita pelo Solidariedade, ou seja, corre-se o risco dos 40% de mulheres na bancada federal que nós temos hoje ser reduzido. Então esse aqui é o perigo, porque as mulheres, existe um estudo, Douglas, eu vi uma entrevista da deputada Tabata Amaral de São Paulo falando sobre o estudo da ONU que mostra que, principalmente no país onde foi entrevistado, na região da Ásia, regiões onde se tem mulheres representantes no parlamento, uma série de indicadores sociais se eleva pela forma como a mulher legisla, né? Pelo olhar da mulher no parlamento, que é fundamental. Então, preciso tomar esse cuidado para não se perder o espaço, como a Edna bem disse na matéria, os espaços de poder, que é fundamental também o olhar, a capacidade e a competência feminina na gestão pública, na administração também. Agora, a Tabata Amaral, a deputada federal, ela ainda namora lá aquele rapaz que é prefeito de Recife lá, o nome dele? João Campos. O João Campos, ela é namorada dele, né? Isso. Namora lá. E outra coisa interessante, né? São 2 jovens, inclusive, talentosíssimos para a política, né? O João Campos, apesar do histórico familiar de política, né? Quer dizer, vem Miguel Arraes, né? Isso. Miguel Arraes, e vem também do pai, Eduardo Campos, e tal, quer dizer, vem a árvore genealógica da família política. Tem lá uma divergência política com uma prima, né? Isso. Que a atual prefeita. A Marília Arraes, que é... Atual prefeita de Recife. Não, ela é prefeita não, ela é deputada federal. Deputada e candidata ao governo de Pernambuco, Isso. inclusive liderando lá as pesquisas. Ela é deputada federal e é candidata a governadora de Pernambuco. Isso. Né? E aí tem então divergência entre eles lá, entre primos, né? E quem estava falando agora há pouco, essa divergência de irmãos, dos irmãos Gomes lá no Ceará, tá assim, mas lá em Recife, lá essa divergência da Marília com o nome? João Campos. Não é essa divergência de brigarem, não. Ela inclusive concorreu com ele, a prefeitura de Recife, né? Os dois no segundo turno. Os dois no segundo turno, quer dizer, eles estavam lá, mas não, eles se respeitavam. Lá não tem, eles se falam, não tem nenhum problema. É diferente aqui do Ceará, da situação do Ceará. Douglas, se você me permite, meus pois amigos, ainda queria fazer só uma pontuação. Além dessa preocupação que o Observatório coloca, de que a gente tem que ter, sim, uma grande preocupação para que as candidatas tenham perfil de candidatas, né? A gente também tem que dar uma olhada nesse viés que nesse recorte de que a gente tem que manter as candidaturas, como o Tássio bem colocou, de tentar, agora eu acho que tem que tentar também olhar para as novas candidatas, né? Tem muita gente nova e boa, e para essa campanha da mulherada e também da mulher negra, temos pouquíssimas representatividades no país inteiro. Aqui a deputada federal, né, que todo mundo fala que seria candidata até a governadora, já falecida Francisca Trindade, foi a que fez um marco em relação às mulheres negras. Então, há um movimento da rede de mulheres negras nordestinas, em nível nacional e também local, para incentivar a mulher votar em mulher, independente de quem seja, né? As mulheres também votarem mais nas mulheres, e eu acho que nós temos sim opções. Essa questão do laranja também, ela tem que ter muito cuidado para não ser colocada como se as mulheres só estivessem colocando as mulheres por causa da cota e elas mesmas olharem, observarem se tem o perfil de candidatas. Nós temos aí, estamos vendo nesse pleito, tanto em nível estadual como federal, vocês já citaram algumas mulheres, temos também do PSOL, temos, enfim, de outros partidos, mulheres se destacando, tanto no parlamento como colocando o seu nome aí. Então, eu acho que todas nós temos que estar fazendo essa campanha, e vocês, homens também, que não estão no lugar de fala, mas que têm conhecimento e nos apoiam, também devem nos ajudar, né? Edna, colegas, ainda sobre esse assunto, sim, eu acredito que a gente precisa evoluir, né, de
forma mais rápida no que diz respeito às candidaturas de mulheres que não estão lá candidatas, né, por conta de uma articulação feita por homens. É isso que eu falei, já perfil. Tem que ter o perfil de candidato. Ou então, eu acrescentar um detalhe aí, João, para você comentar. Sim. Ou então para fazer figurino. Exatamente. Né? Fazer brincadeira, para ir para o embate, para o debate de ideias, para discussão. Em determinado momento, aqui mesmo no Piauí, a gente tinha 5, 6 deputadas estaduais, mas a grande maioria, com todo respeito à carreira política de cada uma delas, ela era deputada porque era esposa de um determinado político, ou então tinha entrado na política herdando a cadeira de um pai. Da família, né? Exatamente, mas não tinha nenhuma ligação com a história política das mulheres, que obviamente precisa ser bem representada, e quando a gente fala da participação da mulher na política, a gente está falando muito também desse perfil que a mulher na política tem que ter, e tem, de ter um olhar mais social, enfim, de demonstrar toda a sua competência, né? Sensibilidade em todas as áreas da gestão pública. Eu vou ver, aliás, colocar com a questão para Elias, mais uma, o Elias vai comentar isso, mas, aliás, assim, eu não tenho, eu vou dar muita gente vai criticar o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer, porque não importa se vão criticar ou não, é minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. Para mim, não há nem, porque veja, você tem uma determinada cadeira, porque olha só, se a Marília Reis, que é a deputada federal Marília Reis, ganhar a eleição em Pernambuco, como tudo está encaminhado para ela ganhar, que ela era do PT, não era isso? Sim. Ela era do PT por um problema lá de Pernambuco e tal. Ela passou por Solidariedade. Mas ela apoia o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Sim. Ela apoia o ex-presidente Lula. Então, muito bem. A partir de segunda-feira, se ela ganhar o primeiro turno, a partir de segunda-feira, nós teremos o governo de Pernambuco, não é? Com uma governadora eleita, uma mulher, Marília Reis, e a Prefeitura de Recife, comandada por João Campos. Ou seja, a Prefeitura da capital e o governo do Estado são comandados por primos. Por primos. Aí, só pelo grau de parentesco, meu Deus do céu, isso é um retrocesso. Mas vem cá, o João Campos está fazendo uma boa administração em Recife. Uma excelente administração em Recife. E eu acredito que a deputada Marília Reis também vai fazer uma boa administração. Ela tem perfil para uma boa administração. O que eu quero dizer com isso? Essa cadeira foi ocupada pelo pai, essa cadeira foi ocupada pela mãe, essa cadeira foi ocupada pelo irmão, agora é outro, né? Costumo dizer aí, né? É o fulano de tal 2.0, né, tá? Esse negócio aí, 2.0. Olha, se mudou de pai para filho, de irmão para irmão, de mãe para filho, mas se a pessoa que entrou com perfil arrojado, realizador, trabalhador, até melhor do que o antecessor, do que o pai, a mãe e o irmão, qual o problema nisso? Porque também você pode mudar e dizer, não, vamos renovar. E aí quando você vai analisar lá aquela parcela que foi renovada, a qualidade é lá embaixo. O que é que adianta? Então, na verdade, quando se fala em renovação, às vezes a gente confunde um pouco a palavra renovação com realização. Com realização. Claro, tem muita gente fora que merece entrar. Competência. Mas o importante é fazer, né, Elias? Exatamente. Boa tarde a você, Douglas, aos colegas e telespectadores. Essa discussão é bastante eminente no campo da política. A própria legislação já se modernizou, digamos assim, se alterou nesse sentido de não permitir que se coloque como sucessores cônjuges, parentes de primeiro grau, para as eleições majoritárias. Então, isso faz parte de uma análise que entende que quando a pessoa já é ligada a uma base política tradicional, ela tem mais chances de impulsionamento, de engajamento, mas, em essência, é preciso se medir a capacidade, a qualidade desses representantes e gestores. Até porque, se a gente pegar no todo, considerando todos os cargos eletivos, todos os candidatos, a minoria, alguns exemplos, é que vão corresponder a esses casos de serem filhos ou esposas. Políticos tradicionais, se a gente olhar, por exemplo, na história dos governadores do Piauí, quem deixou um filho como sucessor? Não tem um exemplo dessa natureza. Se nós olharmos para a Assembleia Legislativa como um todo... Senado Federal, né? Senado Federal. Tem exemplos de pai para filho? Tem. Mas no todo, eu falo, quando se olha para o todo, são minorias. Não é porque é só filho de político. Tem um perfil individual também que conta. São interessados,
aproveitam a história que o pai ou a mãe já tem para se engajarem, mas individualmente tem um diferencial. Não é só por ser filho de político. Muitos filhos de políticos estão nunca entraram na política e nem vão entrar e nem têm condição de entrar. Então aqueles que entram acabam se destacando, mas nós não podemos desmerecer as características, as qualidades pessoais. E se tem potencial, se já demonstraram que podem dar um resultado e assim podem concorrer, a população tem que ser o maior juiz desse processo. E pior, né, Elias? Avaliar, pior do que ser filho de político, né, Elias? É ser filho de político incompetente. Aí, como a gente vê aqui em Teresina, muitos parentes, né? A gente vê uma gestão muito complicada. Aí, né? tá, me bebendo só parentes. Aí, ao invés de ser a versão do parente 2.0 melhorada, aí a incompetência 2.0. Aí é complicado. Então, eu acho que o pior, como dizia o Elias bem, o pior não é ser filho, o pior é ser filho e não gerir bem a pasta, né? Ser parente. A gente vê aqui, a gente já denunciou várias vezes, uma baciada de parentes do prefeito, doutor Pessoa, na gestão, que estão fazendo um péssimo trabalho e a gente está pagando a conta, né, Elias? E lembrar que todos foram eleitos. Se a população elegeu, a população tem a sua parcela de contribuição no processo, deu. Não é um cargo pode olhar e também pode avaliar depois. Hoje nós tivemos um exemplo positivo bem aqui, eu comentei nos bastidores com o Douglas. Tivemos aqui o candidato Átila Filho. Filho de um grande político conhecido e que a gente estava, inclusive, elogiando a oratória e tudo mais. Então, eu acho que isso aí é bem complexo, como o Douglas colocou até que é polêmico e tal, que alguns criticam, mas eu acho que há uma grande diferença entre aos casos, né? Tem que ser analisado caso a caso. Nós temos vários exemplos aqui no Piauí de pai e filho e tudo mais, e a gente sabe quem deu certo e quem não deu. A gente está olhando com o nosso olhar, mas eu creio que o eleitor também vai fazer isso. A gente está vendo bem aí o que está acontecendo hoje na cidade e eu tenho certeza que a gente vai ter o retorno nas eleições. Olha, essa questão aí eu falei com o João no Papo do Café, quer dizer, tem aproximação e tem separação. Quer dizer, você tem endossado os remédios, né, João? Sim. A mãe é presidente da Câmara, o filho prefeito, você é obrigado. Fica levando um projeto para a Câmara, a mãe bloqueia lá na Câmara e vice-versa, é uma confusão. Tem muitos casos assim, tem casos enfim. Falando disso... Pois não, João? Bem rapidinho, só em relação a essa questão da sucessão familiar na política, eu lembro de um deputado estadual, ele costuma dizer o seguinte: olha, a gente precisa botar o filho na política, porque se a gente colocar alguém de fora, a gente está criando um adversário, porque a tendência natural é ser traído depois. Se você coloca o filho, você não vai ser traído, porque ele vai seguir, obviamente, o que seu grupo político quer. Se você dá a oportunidade para alguém de fora da família, é certeza que na medida que você deixa um mandato e ele ocupa, aí ele vai se preocupar com a família dele e a minha vai ser adversária. É só um ponto para falar. Olha, falando em traição, tem um caso na política piauiense, essa é a verdade, o Tasso sabe do caso, que nos foi contado para mim e para o Tasso, pelo nosso querido amigo Pedro Alcântara, jornalista Pedro Alcântara, que eu mando um abraço aqui, fraterno. Outro. Meu querido, um dos meus mentores. Gente boa. Meu grande amigo Pedro Alcântara. Tasso sabe dessa história, que é o seguinte, essa história é em Floriano, viu? Eleição municipal. Tinha um candidato, eu não vou dizer nomes aqui, que o nome é que faz a fofoca. Tinha a eleição municipal, estava se formando a chapa. Então já tinha o nome para prefeito, certo? O nome para prefeito está decidido. Então, lembra, Tasso, essa história? Lembro. Aí, a discussão era o vice. Quem será o vice? Fulano, é ciclano, o vice é esse, o vice é aquele e tal. Teve uma reunião, no dia de uma missa, uma reunião à noite na prefeitura, com uma determinada pessoa. E aí, o candidato a prefeito disse: pronto, está decidido, você vai ser meu vice. Você é o candidato a vice. A chapa sou eu e você. Eu candidato a prefeito e você candidato a vice. Aí, o pré-candidato a vice foi à missa para agradecer, né, ter conseguido a vaga de vice, pedir a Deus que lhe desse todas as... desse força, que desse saúde para ele fazer a campanha e tal e tal. E aí, na hora do... Como é que é lá? Aquela parte da missa lá? Na homilia. Na homilia, né? Homilia, tal. Aí depois tem aquela história, rezemos ao Senhor, né? Isso. Rezemos ao Senhor. Tipo assim, para que
a equipe do jornal Dia News tenha sempre saúde e possa levar a melhor informação para o Piauí. Na hora da prece. As preces, rezemos ao Senhor. Rapaz, aí o pré-candidato estava sentado lá, rezando fervorosamente. Aí vai uma mulher, era no microfone, uma mulher lá, uma beata lá. Aí ela foi lá, pegou o microfone e disse assim: pelo fulano de tal, que era candidato a vice e que acabou de ser traído, que o prefeito trocou, agora o candidato é outro, rezemos ao Senhor. Rapaz, o homem ficou branco, quase infartou na igreja. A cerimonialista. Aí chamaram lá a assistência médica lá, o homem soube da traição, não vivia da igreja. Isso aconteceu em Floriano. Aconteceu em Floriano, isso é verdade. Então você vê a que ponto chega, aqui, Renato está se abrindo ali, a que ponto chega a traição na política. A mulher, e essa mulher é séria, rapaz, pegou o microfone, e aí todo mundo respondeu na igreja, rezemos ao Senhor, aquele coro na igreja, entendeu? Acorde, um está sem ar aqui, a pressão subiu. Falando em traição, em confusão, em ranço, principalmente ranço, a governadora Regina Souza, vou dizer depois se vê que é ranço, a governadora Regina Souza avalia as adesões de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal ao pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. É muito bom, né? Porque a gente está vendo isso que eu falei aqui da questão da barbárie. As pessoas estão se matando, as pessoas não estão botando culpa em ninguém, mas o momento está gerando muita raiva, um sentimento muito ruim no Brasil que nunca teve. Nós temos eleições há muito tempo, eleições diretas, e nunca teve isso, está tendo agora. Então as pessoas estão percebendo. Depois, assim, essas coisas, tipo, cortar remédio da farmácia popular, é barbárie, não é possível. Então, um governante que quer ser reeleito, com essa atitude, as pessoas ficam também receosas de votar. Então está todo mundo aderindo, as pessoas, as personalidades aderindo, são influenciadores, com certeza vão influenciar outras pessoas, e a gente espera realmente que a gente ganhe no primeiro turno. Há duas adesões aí, né? Do ex-presidentes, né? Sim, do STF. Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Isso. Celso de Mello, eu sou um fã incondicional do ex-ministro Celso de Mello, que é um homem muito competente. Aliás, eu tenho tanta saudade de acompanhar na TV, porque eu acompanho de vez em quando os julgamentos do STF. É muito interessante porque na hora da defesa oral, né, do voto, né, é muito interessante a oratória, e eu sinto falta dessa oratória e dos fundamentos jurídicos que eram utilizados pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello. A própria liturgia do cargo, né, que você falou uma vez aqui, era alguém que seguia. Liturgia do cargo, como disse o João, assim, arrisca a liturgia do cargo. Aí tudo bem. Mas Joaquim Barbosa, rapaz, esse Joaquim Barbosa, ele botou para destroçar o PT naquele julgamento do Mensalão. Isso, né? ele foi o relator, né? Foi o relator. Rapaz, eu vou nem repetir as palavras aqui, mas foi assim uma coisa assim, bem exagerada, né? Aí eu queria a avaliação de vocês, o que é que leva assim depois o Joaquim Barbosa, né? Ele ficou convicto de que era tudo aquilo que ele disse, o PT agora está apoiando o PT, quer dizer, não é incoerência do Joaquim Barbosa? É curioso, Douglas, que é uma história de amor e ódio, né? Pois é. Porque o Lula indicou ele ao STF, né? Uma história... Primeiro houve a indicação de Lula, ele foi indicado ao STF. Aí depois aquela pancada no julgamento do Mensalão, né? E agora o voto, né? São duas adesões importantes. É curioso, Douglas, que essas adesões elas são importantes para os dois lados. Por quê? Porque para o Lula ganha peso, né? 2 ex-ministros do STF o apoiando, e para o presidente Jair Bolsonaro é interessante que fortalece o discurso dele contra o STF, né? Ele tem tido uma visão bem crítica ao STF, Alexandre de Moraes, né? Bolsonaro que tem, como eu prometi... dizer agora que o STF é lulista e tal, tá vendo aí? Ele tem feito essa associação ao STF, e Bolsonaro, Douglas, que tem intensificado a agenda principalmente no Nordeste. Ele esteve ontem em Petrolina, esteve em Juazeiro, montou até em um touro em Juazeiro, tem intensificado essa campanha. Procurando a arte, né? Como se diz no interior, a queda, né? Intensificado a campanha no colégio, onde ele teve maior dificuldade em 2018, né? Tem participado, hoje está no litoral de São Paulo, mas eu acho interessante ver como essa adesão dos ministros mexe com as duas campanhas, né? Tanto com a de Lula, que fortalece o discurso de legalismo, né, de manutenção da ordem constitucional, e de Bolsonaro, que mantém esse discurso e fortalece
contra o STF, que o STF apoia o atual presidente. Então, acho interessante ver as duas faces de uma mesma moeda da campanha eleitoral. Agora, se me permitem, desculpa, Douglas. Não, pode falar, Ida. Obrigada. Reta final, né, gente? Reta final. Isso aí me dá bem um olhar de reta final dos dois candidatos que estão polarizados, encontrarem espaços onde eles não tiveram, né? E confirmarem suas oratórias, seus discursos, suas narrativas. Então, essa questão que a gente está vendo aí da briga entre poderes, das críticas que o presidente Bolsonaro faz ao STF, a sua conduta, ao STF está tomando decisões onde não deveria estar, e também essa adesão que a gente põe em pontos de interrogação, fica de boca aberta em relação a Joaquim Barbosa e o candidato ex-presidente Lula. Isso tudo é um cenário de corrida em busca de votos agora nessa última etapa. Então nós vamos ver muito isso. Vimos aí o movimento dos artistas, né, pró-Lula, estamos vendo aí o presidente Bolsonaro correndo atrás também de votos num lugar onde ele não tem muita popularidade, que é o Nordeste, e a gente está vendo respostas também, e na internet toda hora, declarações nas redes sociais para ambos candidatos. Então, acho que isso é muito bom para a democracia e aquece também o eleitorado e nos mune de grandes notícias e comentários. Falando nisso, queria que o Alésio comentasse sobre o candidato ao governador do Piauí pelo PL, o Coronel Diego Melo, que caso o Coronel Diego Melo não chegue ao segundo turno e haja um segundo turno, havendo o segundo turno e ele não chegando ao segundo turno, chegando Rafael e Silvio Mendes, há uma tendência, Eliezer, do Coronel Diego Melo apoiar Silvio Mendes? Exatamente. Essa foi uma declaração feita pelo coronel que é candidato pelo partido do presidente Bolsonaro. É bom lembrar que na quinta-feira da semana passada, na live semanal, o presidente Bolsonaro declarou apoio não ao Coronel Diego, mas ao Dr. Silvio Mendes, aqui na disputa pelo governo do estado do Piauí. E isso já mudou o tom da mensagem do Coronel Diego. Até então estava mais aguerrido, impulsionante, acreditando que iria chegar no segundo turno. Agora ele já está mais um pouco flexível. Diz que em caso de segundo turno, apoia Silvio Mendes. Não se coloca mais como um candidato que provavelmente vai estar no páreo até o segundo turno da eleição. Ele já admite essa tendência de apoiar o doutor Silvio, que seria mais coerente, né, para o seu discurso, para aquilo que ele prega, principalmente no que diz respeito ao combate ao PT, ao governo do PT, às bandeiras da esquerda. O Coronel Diego tem esse discurso muito incisivo e seria, de certa forma, natural apoiar Silvio Mendes em um provável segundo turno. Mas veja que mudou o tom. A partir do dia que o presidente Bolsonaro declarou apoio a Silvio Mendes, mudou o tom. Já se torna alguém mais inclinado a aceitar essa possibilidade de não ter um desempenho eleitoral tão competitivo e assim ter que apoiar alguém. Esse alguém seria o doutor Silvio Mendes. Então tá aí, nós já temos, por exemplo, falando sobre isso, Jesse Lima, que já disse aqui que não apoia, se houver um segundo turno entre Rafael Fonteles e Silvio Mendes, que não apoia nenhum dos dois. Não sei que ela muda de ideia, né? Mas se não apoia nenhum dos dois. A professora Luiz Melo disse que só apoia Lula, né? Não apoia nem Alckmin, só apoia Lula. Só que apoiar o Alckmin não está no querer dela, é automático. Se o Lula ganhar, ele vai ser vice-presidente do Brasil. Então não tem... E o fato curioso, Douglas, é que a gente percebe aqui no estado uma coisa semelhante com o que tem acontecido com o Ciro Gomes no âmbito nacional. Coronel Diego e Jesse Lima, principalmente nessa altura do campeonato, são vítimas, entre aspas, do voto útil, né? A pessoa que votaria em Coronel Diego, votaria em Jesse, pensa duas vezes, porque pelo cenário que as pesquisas eleitorais oficiais mostram, pode-se ter uma decisão no primeiro turno, ou seja, você votando em um ou outro, você vai favorecer aquele que tiver um percentual maior de votos, né? E essa declaração do próprio coronel já fragiliza muito a sua campanha, né? Sim. Só lembrando que no caso dele é diferente da Jesse Lima, que a candidatura dele não foi impugnada não. Não. Tá valendo. E a candidata Jesse enfrentou muitos problemas desde a convenção, passando por financeiros durante a campanha, enfim,
os próprios ataques 40 pessoais, crises, que né? ela teve que gastar muito tempo de sua campanha, tenta dar explicação sobre isso. Já o Coronel Diego realmente foi, como disse o Tássio, uma vítima da polarização, já que a eleição aqui no Piauí sempre caminhou para uma disputa acirrada entre Silvio Mendes e Rafael Fonteles. O Coronel Diego, eu acredito que deve avaliar um pouco mais na frente quais foram também alguns erros, alguns equívocos de campanha, porque desde o início da campanha eleitoral se imaginava que ele se manteria em um patamar um pouco maior do que vinha apresentando nas últimas pesquisas. Podia não ter aquela paridade nos percentuais, mas fosse mais próximo. Quando você chega numa campanha eleitoral, na reta final, já declarando apoio a um determinado candidato lá no segundo turno, você demonstra uma fragilidade, a certeza de que não vai estar no segundo turno. Ajuda o voto útil desse jeito aí. Sim, exatamente. É como se você estivesse praticamente desistindo da campanha. Claro que aquela declaração do presidente Bolsonaro dizendo que tem simpatia aqui no Piauí apoia Silvio Mendes é um baque, vamos dizer assim, numa campanha como a do Coronel Diego, que tinha como a principal bandeira de luta a defesa do bolsonarismo. Mas eu acredito que é para ele avaliar lá na frente quais foram os erros cometidos, porque de fato a campanha não andou como foi o planejado lá no início. Até porque, não sei se vocês estão lembrados, mas antes mesmo da própria campanha, se dizia que ele seria fundamental para levar a disputa para o segundo turno. Seria a balança que definiria exatamente. E com um percentual que ele tem aparecido nas pesquisas, na casa dos 2%, 3%, realmente é um número, um índice muito baixo, e aí, de certa forma, deixa ele até sem força. Em caso de segundo turno, né, você declarando apoio, tendo uma votação inexpressiva, o peso é completamente diferente quando você tem uma terceira via com o candidato lá com 8%, 9% dos votos. E aí, é como disse o João, quer dizer, não só fragiliza para o primeiro turno, mas no caso de um segundo turno, se houver um segundo turno, aí você também chega um pouco fragilizado, porque aqueles eleitores já migraram para outro candidato. Mas ainda é consenso entre todos, só sim ou não, para a gente... Quais são aí, para colocar na tela aí? Fechar. Terminou aí, sim ou não? Bem rápido. Eita, Elias, ainda é consenso a eleição no Piauí, eleição de um turno só? Acredito que sim. Os outros 7 candidatos, além dos 2 da polarização, não somam 10 pontos percentuais para levar para o segundo turno. Eu tenho essa percepção. De um lado ou de outro, né? E aí, Marcelo? Creio que o eleitor aqui, ele já, além dessas continhas que a gente vem fazendo, que o eleitor aqui tem demonstrado que é no primeiro turno, até pelos números e pelas pesquisas, mesmo a gente fazendo os senões, de que se resolve logo no primeiro turno. João Magalhães, eleição de um turno? A soma dos outros candidatos, eu acho que ela não chega a 5%, então é decisão de primeiro turno e a decisão vai sair nos próximos 3 dias, viu? O candidato competitivo que fizer melhor o jogo na reta final, com certeza tem tudo para levar no primeiro turno. Tássio Cruz. 3 de outubro, um abraço pro gaiteiro, tudo resolvido. Pronto. Muito obrigado aí. Papoca aí o comando geral, o PLS, chama aí a nossa audiência para amanhã. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, na FM O Dia, a partir das 7h30, também na O Dia TV, comando geral, né, com entrevistas com os candidatos proporcionais, análises, comentários, sempre dando oportunidade para o povo falar. A própria população, os moradores, lideranças comunitárias é quem manda o material, é quem fazem denúncias, reclamações, elogios, seja lá o que for, só no comando geral. E você é o nosso convidado para voltar amanhã. Amanhã é o último dia da propaganda eleitoral, né? Isso. Amanhã ainda começamos às 1h25, da sexta voltamos ao horário normal. Então, convido você para voltar amanhã, após a propaganda eleitoral, 1h25, com o jornal O Dia News, pela O Dia TV, Sistema O Dia de Comunicação. Aqui você pode confiar. Até lá.